O bullying é um tipo de violência que pode ser tanto física quanto psicológica. E é na escola onde as crianças têm uma maior socialização. Por isso, falar da temática é essencial no contexto escolar. A psicóloga Sara Sunamita explica como identificar uma criança que está sofrendo bullying. Geralmente a criança que está sofrendo bullying, ela é uma criança que ela fica com a autoestima bem minimizada, né, bem diminuída, né, uma criança que ela passa a se isolar dos demais, né, até mesmo porque a maioria das crianças que sofrem bullying no contexto escolar, elas têm, né, alguma característica, né, específica, por exemplo, que às vezes os colegas começam, né, a utilizar alguns xingamentos. Por exemplo, é uma criança mais gordinha, é uma criança que às vezes é mais baixinha, uma criança que às vezes é especial, que tem, né, algum tipo, né, de patologia, né, dentro da escola, né, então as crianças às vezes, né, por falta de conhecimento também, né, por parte de nós adultos, porque eu digo que começa na gente, né, na gente adulto, porque a gente precisa ensinar, né, os nossos filhos, as nossas crianças, né, na escola, a importância do respeito. Então, quando a gente vê nessas crianças, né, dentro da escola, que às vezes, né, são consideradas pelos colegas, né, como uma criança que é diferente, né, daquele contexto que ele está inserido, né, eles começam então, né, a de repente utilizar alguns nomes pejorativos, né, utilizar alguns xingamentos e acaba, né, fazendo com que a outra criança, né, passe por alguns vexames, e isso vai acarretando que um isolamento por parte da criança, né, que está sofrendo bullying. Então ela passa a ficar com a autoestima baixa, ela começa a ficar isolada, ela começa a ter vergonha de todos, né, e decorrente disso começa a aparecer ali depressão, crise de ansiedade, vem aí automutilação e casos até mesmo, né, de crianças que chegam a tentar o suicídio, né, decorrente de bullying que eles estão sofrendo há anos, né, dentro da escola, e de repente, né, nós, né, professores, psicólogos ou nós do departamento, né, ali, né, independente de qual seja, né, a área dentro do contexto escolar, né, às vezes a gente não percebeu, né, então é muito importante que a gente fique atento, né, nesses comportamentos, porque existe sim algumas características, né, nas alterações do comportamento da criança que sofre, né, algum tipo de bullying dentro da escola. A família também é fundamental no processo de conscientização. A princípio a gente precisa, né, comunicar os responsáveis e fazer um trabalho realmente familiar, não é só um trabalho escolar, né? É necessário a gente trabalhar com a criança que sofreu bullying, com a que comete o bullying e com a família de ambas, né? Porque é importante conscientizar, né, as famílias também, né, dessa orientação, né? Porque tem muitos pais que de repente eles não aceitam, né, que o filho está praticando isso na escola, né, e acaba tendo aí consequências terríveis, né? Não só psicológicas, mas até físicas também. A psicóloga também fala sobre as causas que podem levar uma criança a praticar o bullying. O correto seria o quê? Que ocorresse nessa socialização de forma, né, ali saudável, mas nem sempre ela vai ocorrer de forma saudável. Às vezes a gente vai ter aquele coleguinha, né, que de repente ele já tem uma desestrutura familiar, ele já tem toda uma consequência que ele traz do contexto lá de fora para dentro da escola e acarreta, né, nesse tipo de situação que é praticando bullying contra o colega, né? Ou de repente pode acontecer de alguém já ter feito isso com ele. E aí, de repente, ele traz isso também para dentro do contexto escolar e acaba cometendo com outras pessoas também.